Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na solenidade de São Pedro e São Paulo, pilares da Igreja, a liturgia nos convida a celebrar o testemunho desses mártires da fé. Ambos representam duas dimensões da vocação apostólica, diferentes, mas complementares: carisma e instituição. Paulo, o grande missionário entre os gentios; Pedro, o guardião da fé. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Salmo 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, e ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, e o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. No Evangelho, Jesus conscientiza os apóstolos perguntando-lhes quem ele é na opinião dos outros e deles mesmos. Em relação às pessoas, a resposta dos discípulos explicita as diversas esperanças messiânicas populares. O que interessa, no entanto, é a resposta daqueles que caminham com Jesus, se os discípulos realmente entendem a verdadeira identidade do seu mestre. Pedro, representando a comunidade, toma a iniciativa e responde, de forma acertada, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Sua resposta nesse contexto constitui verdadeira profissão de fé, e não é fruto das especulações humanas, mas sim da revelação divina. É o próprio Pai quem o revela à comunidade dos seguidores de Jesus, aqui representada por Pedro. Tal profissão de fé só foi possível porque a comunidade se abriu à revelação divina, deixou-se conduzir por ela. E é sobre a fé confessada no Cristo, Filho do Deus vivo, que a Igreja é edificada. Fazendo um trocadilho com a expressão essa pedra e o nome Pedro, o texto nos diz algo sobre Pedro e sobre a Igreja. Ao dar a Simão o nome Pedro, Jesus confere ao apóstolo a missão de dar firmeza aos seus irmãos, ser uma rocha que o sustente na caminhada. Em relação à Igreja, o texto indica, de forma essencial, que a Igreja está fundamentada em Jesus, pedra angular, confessado como Messias por aqueles que o seguem, a comunidade de fé. Uma vez que a comunidade cristã é edificada sobre a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tais palavras querem dizer que as potências do mal e da morte não poderão nada contra a Igreja, que é uma realização provisória do reino de Deus.
Como a realização do reino na provisoriedade da história, a Igreja também recebe uma tarefa, simbolizada pelas chaves do reino dos céus: cuidar da obra divina, não como seu proprietário, pois o reino é de Deus, mas assumindo o serviço de mordomo, cuja tarefa é cuidar da casa para seu verdadeiro Senhor. Isso significa que o representante dos 12, Pedro, tem como tarefa o cuidado pastoral, administra as responsabilidades da evangelização. É o papel de quem está à frente da casa, seja um líder em sua comunidade, um presbítero em sua paróquia ou um bispo em sua diocese. Uma das tarefas da Igreja é ligar ou desligar no reino do céu tudo o que está na terra. Essa tarefa não diz respeito, de forma alguma, a uma autoridade soberana do chefe da Igreja, mas se refere à responsabilidade pastoral na orientação dos fiéis em sua comunhão com Deus e com a comunidade crente, concretizada na visibilidade do sacramento da reconciliação. Assim, por meio de seus pastores, no ministério da reconciliação, a Igreja não só declara que alguém está excluído oficialmente da comunhão plena com ela, que faz a mediação da comunhão com Deus, mas também exerce sua missão de readmitir e reconciliar quem se encontrava separado dela, uma vez cumpridas certas condições que sinalizem verdadeira conversão. Oremos. Senhor, vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a Igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Por isso, vos damos graças e proclamamos a vossa glória. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.